Uma vez mais, estimados irmãos e irmãs, estamos juntos para a leitura do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, neste programa Totus Tuus, que a TV Canção Nova leva até vós. Sendo nós seguidores de Nosso Senhor Jesus Cristo, o único caminho que nos há de conduzir, o único mestre que nos deve ensinar, sabemos que neste nosso itinerário cristão precisamos da figura de Maria, pois foi através dela que Ele veio até nós, é através de ela que nós vamos até Ele. E neste sentido se insere então a espiritualidade de São Luís Maria Grignon de Montfort, acolhendo exatamente as palavras com que se inicia o Evangelho, a encarnação do Verbo. E pegando nessas palavras, São Luís Maria Grignon de Montfort, grande escritor e cantor e homem orante, na sua experiência cristã, dirige-se a Maria com estas palavras: Eu vos saúdo, Maria, Mãe admirável do Salvador, que tudo o que é, cante e anuncie a grandeza do vosso amor. Vós dais o ser ao vosso Mestre, vós dais o ser ao Criador. Eu vos saúdo, Maria, cheia de graça e de bondade, Virgem plenamente inundada de santidade. Virgem fiel, a vossa proteção assegura ao pecador serenidade. Eu vos saúdo, Maria, nossa firme morada e proteção, durante a vida e até à morte. Querida Mestra, grande Princesa, fazei-nos chegar a bom porto. E a doutrina da consagração é bem explicitada ou traduzida através da última estrofe deste cântico 90, em que ele assim escreve: Eu vos saúdo, Maria, eu vos ofereço o meu pobre coração, vos dou todo o meu ser, cheia de graça. É por vós que todo o bem passa, por vossas mãos vou a Deus, meu Criador. Oramos assim com as palavras de Montfort, continuamos então a aprofundar, lendo, meditando, colhendo as verdades fundamentais desta obra de São Luís. Uma vez mais falamos então do Tratado da Verdadeira Devoção e no último programa estávamos a falar da segunda verdade fundamental que São Luís Maria Grignon de Montfort apresenta para falar da devoção a Maria, quando ele dizia que somos de Cristo e somos de Maria. De Cristo pelo batismo e de Maria, certamente, na ordem da graça, uma vez que somos filhos de Jesus, ou somos filhos de Deus pelo batismo, irmãos de Jesus Cristo, somos, portanto, filhos de Maria nesta lógica. E, concretamente, falávamos do pertencer como escravos a Jesus Cristo. Quer isto dizer, não devemos reivindicar direitos diante de Deus, não devemos fazer ou ter qualquer boa obra para com o nosso Deus, naquela atitude de quem reivindica. Jesus, é claro, numa das passagens do Evangelho, quando nos diz: depois de fazerdes tudo o que fizestes, considerai-vos inúteis servos, isto é, diante de Deus não vos apresenteis com exigências e méritos. Vivei a atitude de confiança, a atitude de filhos. Pois é então nesta atitude de submissão, nesta atitude de serviço, que Montfort nos quer colocar. E por isso, este pertencer a Maria vai nesta lógica de colocar-nos no caminho
que ela mesma seguiu. Certamente, pertencer a Cristo, pertencer a Maria, em que moldes? São Luís de Maria, no número 74, diz ou condensa isto pegando na doutrina da Igreja, quando escreve: o que digo do modo absoluto a respeito de Jesus Cristo, isto é, que pertencemos a Ele, digo de forma relativa da Santíssima Virgem. Jesus Cristo escolheu-a por companheira indissolúvel da sua vida, da sua morte e da sua glória no céu e na terra. Deu-lhe por graça, em relação à sua majestade, todos os mesmos direitos e privilégios que ela possui na ordem da natureza. Tudo o que convém a Deus por natureza, dizem os santos, convém a Maria por graça. E aqui ele pega na doutrina de Pio XII. Tudo que convém a Deus por natureza, ou tudo que convém a Deus por natureza, convém a Maria por graça. Deste modo, segundo estes mesmos santos, têm ambos os mesmos súbditos, servos e escravos, visto que os dois não têm senão uma só vontade e um só poder. Ora, aqui está a fundamentação. Os dois têm uma só vontade e um só poder, seja Jesus Cristo, seja Maria. A vontade é: eu venho ao Pai para fazer a tua vontade, eis-me aqui para fazer a tua vontade, diz Maria. Portanto, o que convém a Deus por natureza, também lhe convém a ela, e é neste sentido que ele pode dizer: somos então também escravos de Maria. Além disso, diz-nos ele: segundo o pensamento dos santos e de muitos homens cultos, é lícito, portanto, chamar-se e consagrar-se como escravos de amor a Maria Santíssima, para assim sermos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. Vejamos, caros irmãos, o objetivo final: sermos escravos de Jesus Cristo. Nunca percamos de esta meta, nunca percamos de vista este objetivo. Pertencer, portanto, a ela. E no número 78 da obra, São Luís de Maria Grignion de Montfort vai então apresentar uma terceira verdade fundamental para levarmos a sério o nosso batismo, isto é, para sermos cristãos. Devemos revestir-nos do homem novo, Jesus Cristo. Devemos revestir-nos do homem novo porque as nossas boas obras ou a nossa natureza decaída por causa da herança do pecado, esta nossa natureza corrompida, muitas vezes quer levar-nos para o mal. E então, aqui pega-se na ideia de São Paulo, quando fala da vida cristã como de um combate, a luta espiritual para combater contra as forças do mal. Os nossos atos, mesmo as virtudes mais excelentes que tenhamos, escreve São Luís de Maria Grignion de Montfort, os nossos atos e as nossas virtudes mais sublimes, disso se ressentem, do pecado. É, pois, da mais alta importância que para alcançarmos a perfeição, que só se consegue pela união em Jesus Cristo, nos esvaziemos do que há de mau em nós. De outra forma, Nosso Senhor, que é infinitamente puro e que odeia infinitamente a menor mancha na alma, afastar-nos-á de seus olhos e não se unirá a nós. Ora, aqui está a questão da purificação, a questão da renovação das promessas batismais, a questão da nossa busca constante de Cristo, para nos irmos então purificando, para nos irmos aproximando cada vez mais dele, isto é, que nos purifiquemos de tudo quanto é mau. E continua São Luís dizendo que para nos despojarmos de nós mesmos é fundamental, em primeiro lugar, que nos conheçamos. E no itinerário de preparação para a consagração, segundo aquele mês de preparação que São Luís Maria Grignion de Montfort prevê,
ele prevê exatamente os primeiros dias como uma ocasião para nos conhecermos. Ora, isto é fundamental. É uma máxima que bem conhecemos da sabedoria grega. Homem, conhece-te a ti mesmo. Pois se não nos conhecermos, como podemos fazer alguma coisa na vida? Se não conhecermos as nossas competências, as nossas capacidades, e no caso concreto também, pegando aqui no número 79 de São Luís, do Tratado da Verdadeira Devoção, pegando neste número 79, conhecer também pela ação do Espírito Santo o mal que possa existir em nós, para dele nos esvaziarmos. Diz Jesus no Evangelho que não podemos colocar vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo vai arrebentar com os odres. Assim, para estarmos unidos, ou para nos enchermos de Cristo, que é esse o objetivo final, é preciso que nos esvaziemos e nos conheçamos. Daí, uma prática cristã muito preciosa, que é realmente o exame de consciência. Falando de exame de consciência, falamos então de uma prática recomendada para cada cristão, para que no meio das correrias da vida, chegando ao fim do dia, se questione, por exemplo, como foi o meu dia? Que tempo para Deus, que tempo para os irmãos, que tempo para o amor? Como é que Deus esteve presente ou não esteve nas minhas obras, nas minhas palavras e pensamentos? Ora, o exame de consciência é uma boa prática para que nos conheçamos a nós próprios. O que fui hoje, o que sou chamado a ser aos olhos de Deus, para que amanhã possa então ir mudando, ir me esvaziando. Além deste exame de consciência diário, bem sabemos como ele nos é pedido cada vez que queremos fazer uma verdadeira confissão também sacramental. Pois esta é a ideia, então, de São Luís Maria Grignon, que nos conheçamos para nos despojarmos. Ora, isto tem as suas raízes nas palavras do Evangelho, nas palavras de Jesus. E então, diz-nos São Luís, será para admirar que Nosso Senhor tenha dito que quem o quisesse seguir devia renunciar a si mesmo, desprezar a própria vida, e aquele que amasse a sua vida perdê-la-ia, e o que a odiasse a salvaria? Pegamos aqui no capítulo 12 do Evangelho de São João, ou também no capítulo 14 do Evangelho de São Lucas, quando Jesus coloca esta exigência de renunciar a nós próprios, nos esvaziarmos de nós, para a Ele pertencermos. Além de nos esvaziarmos, ou de nos esvaziarmos e, portanto, da necessidade de nos conhecermos, é necessário, diz-nos São Luís Maria Grignon de Montfort, morrermos. Palavra difícil de aceitar, morrer. Mas escreve-nos ele no número 81. Para nos despojarmos de nós mesmos, é preciso morrermos todos os dias. É preciso renunciar aos impulsos e potências da nossa alma e dos sentidos do nosso corpo. E isto que São Paulo chama morrer todos os dias. E Jesus no Evangelho é muito claro quando nos diz, no Evangelho de São João, sempre no mesmo capítulo 12, se o grão de trigo cair à terra não morre, ficará só, não produzirá fruto. É este morrer ao pecado, morrer a tudo aquilo que é a nossa vontade, por vezes rebelde, que nos é chamado para pertencermos mais a Cristo, mais a Maria. Além de morrermos, em terceiro lugar, diz-nos São Luís de Montfort, é preciso escolher entre todas as devoções à Santíssima Virgem aquela que nos leve mais a esta morte necessária, a esta morte a nós próprios. Porque é esta
a devoção mais santificadora. Precisamos de escolher então uma devoção que nos ajude a morrer a nós próprios. E isto bem o sabemos, caros irmãos. São Luís de Montfort pega nas palavras de Jesus, quando ele nos diz: não é aquele que diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. É disto que se trata. Escolher uma devoção que seja então um morrer a nós próprios para que a vontade de Deus se faça em nós e não nos fiquemos, por aquilo que ele vai chamar mais à frente, uma falsa devoção. E diz-nos então, a concluir, esta verdade fundamental, que é, precisamos nos revestir do homem novo que é Jesus Cristo. A concluir, diz-nos ele, a devoção que quero revelar é um desses segredos da graça, desconhecido pela maior parte dos cristãos, conhecido por poucas almas piedosas, praticado e apreciado por menos ainda. Ele quer-nos então levar a uma devoção que nos ajude a morrer. Escutar estas palavras pode colocar em nós um certo afastamento, ou criar em nós um certo sentido de afastamento, uma certa repulsa a esta ideia. Mas bem sabemos que é a essência do Evangelho. Morrestes com Cristo, diz-nos São Paulo. Pelo batismo morrestes com Cristo para uma vida nova. É disto que se trata. Daí que São Luís Maria Grignon de Montfort fale desta verdadeira devoção e da consagração como a perfeita renovação das promessas batismais. Vamos sempre à origem, morrer ao pecado para estar unidos a Cristo. Além das três verdades fundamentais já apresentadas, vem então uma outra ideia, que é a função materna de Maria, que nos possibilita a união com Jesus Cristo. E a partir do número 84 do tratado, ele apresenta então esta quarta verdade. É mais perfeito, porque mais humilde, não aproximar-se de Deus sem ser através de um medianeiro, já que somos pecadores. Precisamos de alguém que nos conduza à santidade. Ele uniu-se a nós através de um medianeiro. Assim, diz ele, devemos nós fazer. Escreve-nos então São Luís de Montfort: não foi sem razão que Deus nos deu medianeiros, junto da sua divina majestade. Ele viu-nos indignos e incapazes, teve piedade de nós, e para nos dar acesso às suas misericórdias, proporcionou-nos intercessores poderosos, junto da sua grandeza. Deste modo, negligenciar esses intermediários, aproximar-nos diretamente da própria santidade sem intercessão alguma, é falta de humildade e de respeito para com Deus, tão sublime e santo. Numa ideia, bem sabemos que o único Salvador é Jesus Cristo. Sabemos, no entanto, que é através de medianeiros que chegamos a Cristo. Por exemplo, neste ano 2020, ou em qualquer outra época histórica depois de Cristo, como é que nós chegamos a Cristo? Através de medianeiros, através de uma igreja que nos apresenta, através de testemunhas deste Cristo. Estas pessoas são medianeiros. Assim, de um modo especial, medianeira é Maria. E então, São Luís pega nas palavras de São Bernardo, e no número 85 da obra, ele diz-nos: temos necessidade de um mediador junto do próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. Maria Santíssima é essa pessoa mais capaz de desempenhar esta função caritativa, pois por ela ele veio a nós. É também por ela que devemos ir a ele.
Aqui, São Luís pega num doutor da Igreja, São Bernardo, não é coisa pouca. Quando ele, num sermão sobre Nossa Senhora, o sermão da Assunção, fala de Maria como o canal. Para explicar esta ideia, foi através dela que ele veio até nós. E então, é através dela que vamos até ele. É também por ela que devemos ir ao nosso Deus, por causa da sua grandeza infinita, ou da nossa miséria, ou ainda dos nossos pecados. Dos nossos pecados. Devemos então implorar confiadamente o auxílio e intercessão de Maria. E para concluir estas 5 verdades fundamentais sobre esta espiritualidade, Montfort vai dizer ainda que todo este tesouro de graça nós o trazemos em vasos de argila. Estamos neste caminho de purificação, mas somos muito frágeis. Porque os demónios, que são ladrões, muito astutos, querem nos apanhar de improviso para nos roubar e despojar. Para isso, espiam noite e dia o momento favorável, rondam incessantemente prontos para devorar, para nos arrebatar. Caros irmãos, porque somos frágeis, precisamos então, porque é difícil perseverar, precisamos então de nos aproximar da medianeira, aquela que nos conduz até Jesus Cristo de um modo muito claro e evidente. Só a Virgem Fidelíssima, que nunca foi vencida pelo demónio, sim, só apenas ela, poderá operar um tal milagre, o milagre da fidelidade, daqueles que a servem da melhor maneira. Uma vez que ela foi sempre fiel e foi ela que venceu o poder do demónio, eis então, porque dela nos avizinhamos. Caros irmãos, caminhamos para Cristo, nele fomos abençoados, precisamos da mediação da Igreja para nos aproximar de Cristo, e é também esta Igreja que hoje, através dos seus ministros, uma vez mais, vos abençoa no final deste nosso programa, desta nossa meditação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.